Graça e paz, povo mais feliz da terra, povo de Deus, povo do avivamento. Estamos mais um discipulado geral nesta terça-feira, feriado no Brasil, infelizmente, o feriado de carnaval, em que a carne é exaltada. E por falar nisso, vamos de uma maneira bem sucinta, meditando na palavra de Deus em Gálatas 5, no verso 19 em diante, 19, 20 e 21, mostrar as obras da carne, a Bíblia fala claramente aqui acerca das quais o apóstolo Paulo, na autoridade do Espírito Santo, ele declara que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então isso é muito importante você saber. Então a pessoa que está no Espírito, ela milita contra a carne. E quem está na carne milita contra o Espírito. Então você precisa tomar uma posição na sua vida. É o posicionamento. Se você é um cristão, você exalta o Espírito, as coisas espirituais. As coisas carnais, nem de perto você precisa passar e nem exaltar. Amém? Então nós vamos mostrar dentro da palavra de Deus aqui, na epístola, ou seja, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, da região da Galácia, a respeito do comportamento das obras da carne. Amém? Então, pegue a sua Bíblia e abra junto comigo em Gálatas capítulo 5, verso 19, 20 e 21. Amém? Que Deus nos conceda da sua graça e do seu amor e nos use poderosamente para falar ao teu Espírito, através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, o texto diz assim: porque as obras da carne são manifestas. Ou seja, elas são explícitas, elas são mostradas para fora. Mesmo que você tente esconder, acaba revelando. E diz aí, as quais são, no verso 19, prostituição. Prostituição tem várias modalidades. Você pode se prostituir. A pessoa, inclusive o termo prostituição, ele é bem abrangente, na linguagem bíblica, Então, todo e qualquer tipo de perversão sexual, Então, quando eu falo em perversão sexual, você já está entendendo aí que o uso não natural do sexo, vamos dizer, pessoas do mesmo sexo fazendo sexo, pessoas dentro do casamento que fogem à fidelidade do casamento, fora do casamento. Então, tudo isso aqui envolve a prostituição, a venda do próprio corpo, para se manter, para vender o corpo. E acontece muito, como se fosse uma coisa normal, mas a Bíblia está dizendo que é uma obra da carne. Isso é manifestação carnal, não tem nada de espiritual. Impureza, a pessoa que o tempo todo ela pensa de forma maligna. Você não pode levar ela na sua casa, porque ela pode mexer até com seus filhos, pornografia, muitas vezes a impureza ela tem essa origem na vídeos pornográficos, fotos pornográficas. Então isso inclusive está se alastrando no mundo em que nós vivemos, e Jesus nos deu um alerta sobre isso, que nos últimos dias isso ia se multiplicar, a iniquidade. Então a impureza é assim. Então a mente do impuro é sempre uma mente maligna, É sempre uma mente que pensa pelo lado mal. As terminologias, as palavras que ele usa são carnais, Então não há pureza nessa pessoa. Lascívia. A lascívia é um desejo sexual ilícito,
quando se manifesta entre parentes, entre pai e filho, filha e pai, né? Sexo dessa forma, o desejo pela mulher dos outros, o desejo de mexer com quem você não deve mexer, né? Hoje você vê um ataque contra as crianças, então tudo isso aí faz parte da lascívia, né? A lascívia, inclusive, ela é usada no original, mais próximo do original, a palavra que é usada é libertinagem. Então a pessoa pensa que ser livre é fazer o que quiser, mas não é. Libertinagem é você imaginar fazer o que você quiser com as pessoas, né? Na parte sexual. Então é um desejo sexual ilícito, é a libertinagem, né? É essa ultrapassar as fronteiras do natural que Deus nos deu, a natureza normal. Então, muito cuidado com isso. No verso 20 ele fala idolatria. A idolatria também é uma obra da carne. A idolatria não só abrange quando você troca Deus por uma estátua, por um ídolo, né, de barro, um ídolo de gesso, de pau, de madeira, e você acredita que aquele Deus ali vai resolver o seu problema. Mas também se trata de qualquer outra coisa que toma o primeiro lugar de Deus, né? Como um time de futebol. Tem muita gente eu conheço pessoas na igreja que não vão no culto, não vão na oração porque tem um jogo de futebol. Eu gosto muito de futebol, mas eu preciso gostar mais de Deus do que o jogo de futebol. E é por isso que o Senhor fala, né, que nas epístolas também de Paulo, ele fala que essa geração final ela será mais amante dos prazeres do que amantes de Deus, né? Então você precisa ser amante de Deus, alguém apaixonado por Deus, a ponto de trocar, de renunciar coisas em favor do reino, né? Então você não pode idolatrar. Tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra a si mesmo, que é os narcisistas, né? Tem gente que idolatra a mulher. Se ele perder a mulher dele, a mulher foi embora, ele vai tirar a vida dele, tirar a vida dos filhos? Não pode, né? Não pode, isso é idolatria, né? Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Feitiçaria, aí entra todo e qualquer tipo de mandinga, né? De cerimonial, de bruxaria, né? De feitiçaria, que são feitos às ocultas, né? Para matar alguém, para atrair uma pessoa, para casar com ela. E a gente vê tantas narrativas aí, né? Também inimizades. Eu estou lendo na tradução Almeida, Revista e Corrigida, né? Então aqui está escrito inimizades, né? Mas também no texto do King James atualizada está ódio, né? Então ódio, inimizade, a pessoa criar inimigos, né? Os homens de Deus, as mulheres de Deus não têm inimigos. Talvez a pessoa seja ou se julgue ser minha inimiga sem eu saber. Mas é como o apóstolo Paulo fala, né? Se depender de você, tenha paz com todos, né? Eu costumo dizer para as pessoas que estão à minha volta, né, os irmãos mais chegados, discípulos diretos de Cristo, né? Eu digo assim, olha, criem pontes entre as pessoas, né? Você é inteligente, mas precisa ser sábio. E o sábio, ele mantém a entrada em todos os lugares, né? Você não precisa concordar com as ideias que a pessoa tenha, né? Mas você precisa ter um mínimo de conversa, um mínimo de possibilidade até de falar de Cristo para as pessoas. Amém? Então essa ponte é em nome de Cristo, para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir a voz de Deus através da sua voz. Então, homens de Deus, mulheres de Deus, têm pontes com todos. Como o apóstolo Paulo fala,
depender de vós, tenha paz com todos. Então, a sua responsabilidade é ter paz com todos. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Ele está usando uma obra da carne, sem a qual não verá Deus, né? Que é a inimizade, é o ódio, né? Ódio gratuito. Você vê hoje em dia pessoas que são do partido aí das trevas, né? Que propaga tudo que é contra Deus. Eles nos odeiam, fizeram um carnaval agora, um deboche da família. Então deixe eles adiarem. A minha família está conservada no Senhor, né? Porfias é a outra obra da carne. Porfias, né? Está no texto de King James, que é a mais próxima do original, está como discórdia, né? Porfiar é discordar o tempo todo. Tem gente que ela não discorda de você para conversar, né? Usando de forma racional algum tipo de razão para poder estar discordando, mas ela discorda porque ela quer ser do contra. Sabe aquela pessoa que é o do contra? Nada para ela está bem, nada para ela é aceitável. O tempo todo é ela que está certa e os outros estão errados. Esse é o tipo da pessoa que está vivendo a obra da carne plena da porfia ou da discórdia. Ela é apta em discordar. Todo mundo já sabe. Ela vai falar, ela vai discordar de alguma coisa. Então a gente já sabe quem são as pessoas que o tempo todo agem dessa forma. Então que ela se liberte em nome de Jesus, né? Outra, emulações, né? A palavra usada na Almeida Revista e Corrigida, na King James atualizada, chama-se ciúme. Essa daqui, então, nem se fala, né? É o irmão que tem ciúme do outro irmão porque chegou um outro irmão novo. Irmão, isso aí já não é do reino de Deus, amado, né? O ciúme é um sentimento de possessão, como se você fosse exclusivo, né? Aquela pessoa pertencesse a você, ou aquela amizade pertencesse a você, ou aquela pessoa que você até está admirando pertencesse a você. Mas isso não pode acontecer, amados, né? Porque isso é algo que divide, né? Que afasta as pessoas de você. E muitas vezes a pessoa não percebe, né? Porque o ciúme também é uma forma de orgulho. Achar que você é a Coca-Cola do pedaço, como dizem, né? É a coisa mais importante, mais gostosa da mesa que é oferecida. Não é assim, né? Então, você não possui ninguém. Bote isso na sua cabeça. Deus é o dono de todos nós. Todos nós pertencemos ao Senhor. Então, a palavra emulações é ciúmes. Então, largue o ciúme, porque isso é um espírito, isso é um demônio, né? Então, quem está vivendo ciúme na sua vida está praticando obra da carne, e a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Lute contra isso, em nome de Jesus. Iras, né? A pessoa irada, o tempo todo, grita. Eu até postei um tempo desse que toda pessoa que manifesta gritos, né, contra as pessoas que agridem pelo grito, ela tem um demônio por trás ali, né? Precisa ser liberta, irada e tal. E muitas vezes você perde a vida no trânsito, porque tem uma pessoa irada. E a gente tem que estar vigiando o tempo todo para andar no espírito, para não satisfazer a vontade da carne. Inclusive, está escrito logo no início desse o versículo 16: andai no espírito e não cumprireis a concupiscência e o desejo da carne. É por isso que você tem que lutar contra a sua carne, porque a sua carne vem com esse pacote. Pelejas, né? A palavra pelejas é egoísmo, né? É o egoísmo. A palavra é egoísmo. A pessoa é egoísta o tempo todo, só pensa em si, ela só pensa na parte dela, não pensa na parte dos outros. Então,
Pense muito bem sobre isso. Liberte-se do egoísmo, liberte-se do seu ego, né? Liberte para que você não peleje contra os outros, né? Dissensões, né? A palavra dissensão, ela está relacionada à divisão, pessoas que causam divisão. Eu venho falando que Deus nunca trabalha com a divisão, ele trabalha com a multiplicação, tá? Então nós não dividimos, é melhor você se retirar de algum lugar que você não concorda, né? Pedir a bênção e vai para um lugar que você esteja concordando, do que você causar divisão naquele lugar, porque o reino de Deus é unidade, né? Ele não é união, ele é unidade, andar num só pensamento e num só coração. Heresias, né? É daí que surgem as facções. Então, pessoa que o grupinho dela que é o correto, né? Então ela cria grupos, cria panelas dentro da igreja, né? Pode reparar que essas torcidas organizadas, né, são a dona, elas acham que são as melhores. Então essas facções se degladiam entre si, lutam, né? Inclusive se autodestroem. As guerras são formadas mediante heresias. Você vê aí religiões que distorcem totalmente o amor, a palavra de Deus, não seguem a escritura, e elas causam inclusive guerras em nome da religião, em nome de Cristo. Muitas guerras foram feitas, inclusive, né? As cruzadas, né? Mas por quê? São facções, não são na realidade, são heresias, não são a autêntica palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Invejas, né? A pessoa, tudo que o outro tem, ele quer ter, tem as suas coisas, cada um tem o que pode, na hora certa você vai ter. Então se conforme com o que você tem, agradeça a Deus, seja grato, né? Não fique olhando para os outros, cada um tem a sua trajetória. Homicídios, né? Pessoas que matam umas às outras, se matam. Você vê que esse rapaz aí, que era secretário, né, de governo aí do Goiás, em Tubiara, se matou, homicida, né? Um espírito de homicídio. Ele matou os filhos. Como uma pessoa tem coragem de fazer isso? E matou a si mesmo, ou seja, ele já estava morto em si, né? Ele já tinha deixado esse espírito maligno de homicídio entrar na vida dele, né? E ele alimentou isso na mente. Bebedeira, né? Pessoa que não tem controle, é bêbado, bebe em vão, bebe em qualquer situação, enche a cara, fica bêbado, perde a consciência, e é ali que o inimigo age, né? É dali que surgem assassinatos, é dali que surgem confusões, mulheres traindo homens traindo mulheres. Então é bebedeira, se afaste de glutonaria, tá? Todo tipo de glutonaria. Gente, eu me satisfaço com um prato, embora eu tenha pesado, eu seja pesado, mas um prato para mim é o suficiente. Eu comer a sobremesa e acabou naquele horário. Eu não gosto e nem uso rodízio, por exemplo. Não tenho necessidade, que eu vou comer muita coisa a mais e vai fazer mal para mim, com certeza. Então essa história de dizer que crente, ele não se embriaga, mas ele come bastante. Então, peraí, come até um certo ponto, depois é pecado. E o texto termina com o apóstolo Paulo dizendo: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero que você tenha consciência que, se você estiver praticando esse tipo de coisa que eu falei aqui, que está escrito na palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, verso 19, 20 e 21, tenha certeza, você não tem como entrar no reino de Deus dessa forma. Amém? Então liberte-se de todo o mal. Diga: Deus, eu não quero obra da carne na minha vida, eu quero andar no Espírito para não satisfazer a vontade da carne. E assim você ora, você jejua, você anda na presença até ser liberto dessas coisas aí. Amém, amados? Então medite nesta palavra, que Deus te abençoe, faça refletir
o rosto dele no teu rosto te dê paz, te dê graça, em nome de Jesus. Amém.